Trabalhos. Passo a palavra ao conselheiro Eduardo Del Campo, secretário, para apresentação dos procedimentos que terão recursos apreciados em bloco, visto que os votos tiveram prévia divulgação pela internet. Boa tarde a todos. Anoto que os recursos que serão julgados em bloco são os recursos que tiveram decisões de improvimento, tanto em relação aos recursos contra a instauração de inquérito civil, como os recursos contra indeferimento de representação. Os conselheiros tiveram já ciência desses recursos previamente através do BVA. Da mesma forma, os recursos das turmas serão julgados em bloco, porque os conselheiros também deles tiveram conhecimento e discutiram os casos anteriormente. Da lavra do conselheiro Júlio César Botelho. Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de Caraguatatuba. Recurso número 14.233.2581/2016-3. Tema Flora. Interessados: Polícia Militar Ambiental, Rinaldo Carlos de Azevedo e CSM Construções e Comércio Limitada. Objeto da revisão: recurso contra a instauração do inquérito civil. Improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Cândido Mota. Número 43.230.48/2019-7. Tema: improbidade administrativa, violação a princípios. Interessados: Prefeitura Municipal de Cândido Mota e Federação das Associações de Bairros e Entidades Congêneres de Cândido Mota. Objeto da revisão: recurso contra indeferimento de representação, improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Pinhalzinho, número 43.618.247/2019-8. Tema: improbidade administrativa, violação a princípios. Interessados: Darlan Ramos de Oliveira e Jesuel Donizete Alpe. Objeto da revisão: recurso contra indeferimento de representação. O recurso é não conhecido com relação à parte criminal e desprovido no que toca às questões da improbidade administrativa. O outro será lido oportunamente pelo conselheiro Júlio César Botelho. O 715.1948/2019-6 será objeto de análise posterior. Da lavra da conselheira Ana Margarida Machado Junqueira. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Conchas, número 43.242.121/2019-1. Tema: improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados: Adair Tristão e Prefeitura Municipal de Pereiras. Objeto da revisão: recurso contra indeferimento de representação, improvido. O próximo, número 43.471.579/2018-6, foi retirado de pauta. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, número MP 43.695.561/2019-0. Tema: improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados: Fórum do Direito da Pessoa Idosa de Hermelino Matarazzo e Prefeitura Municipal de São Paulo. Recurso contra indeferimento de representação, improvido. O outro, da Procuradoria-Geral de Justiça, será objeto de análise oportuna. Da lavra do conselheiro, nosso presidente Walter Paulo Sabella. Meio Ambiente. Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, número 43.482.224/2019. Tema: recursos hídricos. Interessados: Carlos Benedito Marcondes Cabral. Recurso contra indeferimento de representação, improvido. Meio Ambiente, Gaema, Núcleo Vale do Paraíba. Número 14.718/2019-0. Tema: Conselho Municipal do Meio Ambiente. Conselho Municipal do Meio Ambiente. Tema: Fauna e Flora. Interessados: Prefeitura Municipal de São José dos Campos. Recurso contra a instauração de inquérito civil, improvido. Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de Catanduva, 43.718.813/2019-8. Tema: Flora. Interessados: Antônio Flávio de Fázio e Município de Catanduva. Recurso contra indeferimento de representação, improvido.
Consumidor, Promotoria de Justiça de Limeira, número 14.322-1992-2019, 7. Tema, prestação de serviços em geral. Interessados, Maria Cristina Silveira Pacheco Fernandes, Intervias e Artesp, Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Estrela do Oeste, número 14.259-62-2019, 8. Tema, improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da LIA, e improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados, Prefeitura Municipal de Estrela do Oeste e Ministério Público do Estado de São Paulo. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Pedregulho, número 43.371-74-2019, 3. Tema, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito, artigo 9º da LIA. Prejuízo ao erário, artigo 10 da LIA, e violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados, Câmara de Vereadores de Jericoacoara e José Arquias Ferreira Alves. Recurso contra indeferimento de representação improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Tatuí, 43.457-262-2019, 0. Irregularidades administrativas, desvio de bens e valores, Lei 7347/85, Ação Civil Pública. Interessados, Sidney Eliazer Soares e Município de Quadra. Recurso contra indeferimento de representação improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social, número 14.695-627-2019, 2. Improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados, instaurado de ofício, Prefeitura Municipal de São Paulo, SP Obras e Consórcio Central Lopes Calil, FBS. Objeto da revisão, recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. O último, 43.699-18-2019, é da Subprocuradoria-Geral de Justiça e será analisado oportunamente. Da lavra do conselheiro Eduardo Del Campo. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Cachoeira Paulista, número 14.221-1116-2017, 3. Improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados, Juliano Satim Vieira e Prefeitura Municipal de Cachoeira Paulista. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Indaiatuba, 43.287-1508-2018, 9. Improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da LIA. Interessados, José Luiz Gugelmin, Nilson Alcides Gaspar, Vanderlei José Boni, Sansetur, Santa Cecília Turismo Limitada, Marco Antônio Nassif, Abichedi e Orlando Schneider Viana. Objeto da revisão, recurso contra indeferimento de representação improvido. O próximo, número 14.307.883/2018, 6, foi retirado de pauta pelo relator. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de José Bonifácio, 14.316.206/2019, 4. Tema, improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados, Flávio Mano Hackme, Dilmo Rezende de Carvalho e Celso Olimar Cálgaro. Objeto da revisão, recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. Da lavra do conselheiro José Roberto Rochel de Oliveira. Habitação e Urbanismo, Promotoria de Justiça de Francisco Morato. Número MP 43.267.41/2019, 5. Tema, área de risco. Interessados, Lucílio Nunes Ribeiro e Roberto Carlos Pereira Costa. Recurso contra indeferimento de representação improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Botucatu, número MP 14.739.4863/2019, 7. Improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da LIA. Prefeitura Municipal de Botucatu, Mário Eduardo Pardini Afonseca e Andréa Cristina Paim Amaral. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Olímpia, número MP 14.355.417/2019, 8. Tema, improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da LIA. Interessados, município de Olímpia e Cibele da Silva Knoll. Recurso contra a instauração de inquérito civil improvido.
Da Lavra, da conselheira doutora Maria da Glória Vilaça Boringa Vião de Almeida. Consumidor, Promotoria de Justiça de Poá, número 43-388-741-2019-0. Tema, alimentos. Interessados, Forno de Minas Alimentos S.A. Recurso contra indeferimento de representação. Recurso conhecido e improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Mirandópolis, número MP 14-337-651-2019-2. Tema, improbidade administrativa, enriquecimento ilícito. Artigo 9 da Lei 8429 de 92. Improbidade administrativa, prejuízo ao erário. Artigo 10 da LIA. Interessados, Regina Célia Mustafa Araújo e Câmara Municipal de Mirandópolis. Objeto da revisão, recurso contra a instauração de inquérito civil. São dois recursos conhecidos e ambos improvidos. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Jundiaí, número MP 14-670-3825-2019-7. Tema, improbidade administrativa, violação a princípios. Artigo 11 da LIA. Interessados, Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Purificação e Distribuição de Água, DAI S.A., Eduardo Santos Palhares, Armando Mieto Júnior, José Antônio Parimoshi, Gustavo Leopoldo Caserta, Marisael de Campos, Simone Zanotelo de Oliveira e Tiago Maia Pereira. Recurso contra a instalação de inquérito civil, improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de São José do Rio Preto, 43-717-4094-2019-1. Improbidade administrativa, violação a princípios. Artigo 11 da LIA. Interessados, Natan Luiz Garavello de Oliveira e Prefeito Municipal de Uchoa, Valdemir Antônio Pinheiro Galvão. Recurso contra indeferimento de representação. Conhecido e improvido. Os votos da Lavra do Dr. Pedro de Jesus Giuliotti. O primeiro, 43-218-80-2019-8, foi retirado de pauta. Segundo, Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Ribeirão Pires. Número 14-407-465-2018. Tema, improbidade administrativa. Prejuízo ao erário. Artigo 10 da LIA. Improbidade administrativa, violação a princípios. Artigo 11 da LIA. Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, Fundação do ABC, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Saulo Maris Benevides. Recurso contra a instauração de inquérito civil. Improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Santa Isabel, 43-422-88-2019. Improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da LIA. Improbidade administrativa, violação a princípio, artigo 11 da LIA. Interessados, Francisco Alves da Silva, Fábia da Silva Porto, Rodrigo Butterby Kleber, Vinícius Kershner Wagner, Minervino da Rocha, Hugo de Almeida e Guilherme Arantes. Recurso contra indeferimento de representação, improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Ubatuba, 43-464-193-2019-4. Improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Coletivo de interessados, Coletivo de Entidades Ambientalistas de Ubatuba. Objeto da revisão, recurso contra indeferimento de representação, improvido. Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Vinhedo, número 14-471-436-2019, Patrimônio Social. Interessados, Greenlave Solutions, Lavanderia Hospitalar e Industrial. Recurso contra a instauração de inquérito civil, improvido. O segundo está relacionado com votos de vista, que é o 14.695.392, será oportunamente analisado. E o último, Patrimônio Público, Promotoria de Justiça e Patrimônio Público Social, número 14.695.661-2019-0, improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Interessados, instaurado de ofício, Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN, Consórcio B3 Tecnobank e Maurício José Alves Pereira, ex-diretor do DETRAN.
Objeto da revisão, recurso contra a instauração de inquérito civil. Aqui há um voto de vista deste relator, secretário. Então, ele é retirado de pauta. Eu gostaria, pela ordem, senhor secretário, eu gostaria de colocar o meu impedimento nesse último protocolado, em razão de um dos advogados ser namorado da minha filha. Não Perfeito, desse caso perfeito. aqui, mas sim, ele é advogado de uma das empresas e eu gostaria de não falar nesse processo. Perfeito. Senhor secretário, qual que o senhor pediu vista? É o último. O 661? 695. Perdão, 14695, 661. Isso, o último. Consulto os senhores conselheiros a respeito de eventual destaque a algum dos procedimentos lidos. Não havendo nenhum procedimento a ser destacado, todos de acordo com os votos de relatoria? De acordo. Muito bem, votos acolhidos. Vamos, então, retomar a pauta, item a item. O primeiro procedimento tem voto de relatoria proferido pelo doutor Júlio César Botelho. É o PT 1948 de 2019-6, Direitos Humanos, Saúde Pública, originário de Bauru. O tema cuidado é vigilância sanitária e epidemiológica. Interessado, Sal Sul, Sociedade Amigos do Lago Sul, cuidando-se de recurso contra indeferimento de representação. Eu vou ler só a ementa, senhor secretário, e me coloco à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Saúde Pública, representação que buscava a atuação do Ministério Público diante do descaso dos órgãos públicos com o número excessivo de capivaras na região do Lago Sul e suas adjacências, sobretudo porque esses roedores se reproduzem exponencialmente, o que estaria colocando em risco a saúde dos moradores e da população daquela região, com risco de transmissão de febre maculosa. O protocolado havia sido originalmente distribuído por promotor do meio ambiente. Ele entendeu que a matéria tratada dizia respeito à saúde pública, porque a questão que se discutia não era dos animais, e sim uma questão de zoonose, de risco de epidemia, e mandou para o promotor de saúde. Órgãos públicos que teriam sido instados por ofício a apresentarem uma solução da questão. Informações preliminares que apontam a inexistência no município de transmissão da doença em seres humanos, ausência de risco iminente de epidemia, falta de justa causa para prosseguimento do inquérito na promotoria de saúde, mas necessidade de continuidade das investigações perante o PJ do Meio Ambiente, para enfrentamento do tema, conhecimento do recurso por tempestivo, com provimento parcial para remessa dos autos à promotoria, com atribuição nas questões remanescentes. Então, só para ficar claro, o problema do número excessivo de capivaras continua, né? Embora não tenha risco à saúde, porque, ao que parece, a questão, nunca houve um caso na cidade, o problema continua e parece que daí, no meu entendimento, ficou um problema afeto à questão da promotoria do meio ambiente, que poderia apresentar eventuais sugestões ou tratativas junto ao Poder Público Municipal para ou remanejar alguns dos animais para outro parque, enfim. Foi essa questão, foi desta forma que eu me manifesto. Então, fico à disposição para qualquer esclarecimento. Dr. Júlio havia comentado comigo esse caso, mas talvez tenha me passado despercebido que veio da Promotoria do Meio Ambiente para a Saúde Pública, né? Exato. Veio, mas porque o enfoque da representação era especificamente o risco de transmissão de doenças. Isso. E aí o promotor, do promotor da saúde, ele fez duas diligências. A primeira, ele perguntou para o município se havia algum caso de transmissão de febre maculosa, né, na cidade de Bauru.
E a resposta foi negativa, não teve nenhum caso de transmissão humana da doença. E a segunda diligência que ele fez foi de que fosse verificado a saúde dos animais no local. Foi pedido, então, um laudo, foi colhido o material de sangue dos animais e este laudo não ficou pronto. E mesmo sem o resultado deste laudo, o promotor da saúde, entendendo que não tinha nenhum caso de doença e, portanto, não havia risco algum, ele simplesmente arquivou o inquérito, né? E houve o recurso. Então, o que me pareceu foi, embora de fato não haja um risco iminente da doença, a questão do número de animais próximo a um núcleo urbano, me parece que é uma questão que não foi enfrentada. Então, me parece que a questão subjacente aí é a questão de meio ambiente e não mais de saúde. Mas existe uma questão que foi trazida, que era o número excessivo desses roedores ali próximo a esse núcleo urbano e que poderia, eventualmente, causar algum transtorno. Então, foi para voltar para o promotor que encaminhou os autos para a saúde, para que a questão do meio ambiente viesse a ser enfrentada. Eu não sei se foi o encaminhamento adequado, mas foi assim que eu compreendi a dinâmica aí. Eu até antecipo, eu voto nesse sentido também. Só uma questão de ordem que me surge é o seguinte: se o promotor do meio ambiente, se ele entrou no mérito da questão, ele não entrou, ele só encaminhou. Ele simplesmente entendeu que a matéria era de saúde, porque o que estava sendo discutido então pode voltar para ele mesmo. Sim, foi nesse sentido. Só essa questão de ordem que eu ia levantar. Presidente, eu vou até recordar, eu acho que os senhores se recordam, que a questão, sei lá, 2 meses, não sei quanto, nós tivemos uma até sustentação oral feita aqui, sim, em casos também, num outro município mais próximo da capital, me lembro, foi Atibaia, né? Que gerou, inclusive, um debate, a apresentação de várias entidades aqui presentes, porque naquele caso se constatou, inclusive, um falecimento pela febre maculosa de uma pessoa, e o assunto foi discutido aqui. Eu acho o enfoque trazido por Vossa Excelência interessante, porque a tutela também se faz sobre a fauna. Nós temos também a fauna para cuidar. Além das pessoas, o que fazer, porque naquele debate, isso foi dito, porque o que foi decidido naquela situação? Que gerou toda a insurgência, até uma insurgência compreensível por parte das associações de proteção a animais. Porque foi escolhido como solução o manejo com o abate das capivaras à época, porque não havia outro meio, segundo foi um estudo levado a sério pelas entidades públicas, de que não existia outro meio. Porém, nós ouvimos aqui da tribuna que seria possível castração, talvez, uma alternativa. Eu não sei o que, eu não coloquei nenhuma solução. Eu simplesmente encaminho para o promotor do meio ambiente para que ele promova as tratativas junto à municipalidade. Não está de maneira nenhuma aqui defendendo o abate, pelo amor de Deus, mas sim a alternativa que foi mencionada aqui. Sim. Quem sabe fazer uma castração química, eu não sei também. Ou remover para outro parque. O fato é que ali parece que tem 150 capivaras naquele local. Mesmo que não esteja ameaçando o ser humano, as capivaras estão sofrendo. Então, a tutela ambiental se faz também sobre a fauna, né? No caso, as capivaras. Então, eu já antecipo também o meu voto com Vossa Excelência. Eu acompanho também o brilhante voto do relator e gostaria apenas de lembrar a brilhante exposição que nós tivemos do GAEMA aqui e que ressaltou esse problema da fauna, né? E que nós vemos que é recorrente, né, com a ocorrência desse desmatamento crescente, e é um problema que a Promotoria do Meio Ambiente deve sim enfrentar. Também não sei como, né, mas nós não podemos deixar os animais também
desprotegidos. Alguma coisa tem que ser feita. A conselheira Maria da Glória está lembrando uma coisa importante, inclusive naquele dia eles falaram muito sobre essa interface da temática do meio ambiente com direitos humanos, com habitação e urbanismo e com outras promotorias, né? E na época eu me lembro que eu estava examinando esse caso e falei, olha, de fato, não é uma questão com saúde, meio ambiente, e acaba mexendo com outras áreas, não é? Felizmente ainda não é, pois não é? Por isso que o meio ambiente precisa agir. Eu também antecipo o meu voto com o relator. Eu vou pedir, embora os colegas já tenham até se manifestado em relação ao voto, eu vou me permitir dar um voto divergente, só no sentido que eu acho que o colega na área da saúde deve aprofundar suas investigações. Há uma, porque ele não tem ainda o resultado, né, sobre eventual infecção dos animais pelas riquetes. Sim, segundo, não veio lá, então ele não pode afirmar que não há um risco e que justifica o arquivamento. Eu confesso, doutor Eduardo, sem querer interromper, mas já interrompendo, que eu fiquei surpreso quando o arquivamento foi antecedente ao próprio resultado do laudo, que poderia ser sugestivo de eventual necessidade de intervir. No entanto, pensei, com o retorno dos autos à origem, certamente já vai ter saído o resultado do laudo, e se for o caso, essa questão pode ser novamente suscitada. Mas como ele já tinha arquivado, e eu achei que não era caso simplesmente de esquecimento do assunto, porque o problema não estava resolvido, entendi que ao invés de devolver para ele para novas diligências, aguardar o laudo, a questão, até porque não tinha nenhum indício de que a saúde pública estivesse ameaçada, entendi dessa forma. E o segundo, só para completar, e o segundo ponto é que toda vez que nós estamos falando, né, de vetores ou reservatórios naturais, como é o caso, por exemplo, do morcego na raiva, ainda que esses animais não estejam no momento infectados e transmitindo, um aumento da população desses animais constitui sim um risco à saúde pública que precisa ser analisado. E ele deveria, no meu entender, analisar o risco do número grande desses animais junto aos órgãos de saúde locais, o que me parece não foi feito. Então, eu vou dar o voto divergente no sentido de que retorne para a complementação das diligências nesses dois sentidos, aguardar o resultado do exame e verificar junto aos órgãos de saúde locais, né, responsável principalmente pelo controle de zoonoses, se efetivamente essa população aumentada constitui ou pode constituir risco à população. Eu não vejo eu não tenho nenhum problema em acolher a sugestão de Vossa Excelência e de votar com a divergência, não tem nenhum problema. Eu só achei neste sentido, até porque quem sou eu para divergir de um veterinário, não é? Quem sou eu? Então, acho que a gente, como já disse o doutor Sabella, a gente sempre segue o especialista aqui, não é, doutor Sabella? Então, eu não tenho nenhum problema de acolher a divergência e... Para que eles votassem, né? Aguardasse o resultado e... Então, aí o provimento tem que ser integral, gente. Não, é uma conversão, não é? Conversão do julgamento. Então, mas daí o que eu refaço o voto, doutor Eduardo, que... Se você aderir ao voto, você vai continuar como relator. Então, eu estou quase divergindo do senhor. Não, eu adiro ao voto, eu adiro à divergência e eu refaço o voto, convertendo, então, em diligência para que esgote o resultado do exame e até porque avalie se o número excessivo de animais não possa, eventualmente, configurar um risco à saúde. Isso. Ok. Se Vossa Excelência permitir, nós podemos até fazer juntos. Eu acompanho. Como eu disse, não é a minha área, eu tentei contribuir da melhor forma mais possível. Um cuidado, eu fico meio, toda a questão de saúde eu... pública me deixa um pouquinho com o pé atrás, né? Porque são danos irreversíveis. Eu sigo a especialidade sempre, então eu adiro à divergência. Eu acompanho a divergência também, acho que esse problema desses animais Muito bem, então, acolhido até pelo relator, né, o voto do ilustre conselheiro Eduardo, e todos assentiram. Passamos a apreciar agora
o voto da doutora Ana Margarida, relatora no procedimento 2113-2018-8, oriundo da Procuradoria-Geral de Justiça, área do patrimônio, tema de improbidade, figurando como interessado o Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região, cuidando-se de promoção de arquivamento sem compromisso. O número é 2013/2018-8. 2113, não? O que eu disse? 2013. Perdão, tem razão. 2113. Perdão, é isso mesmo. É só para registro, né? Para não... uma questão. Trata-se de inquérito civil instaurado pela Promotoria de Presidente Prudente, visando apurar irregularidades na contratação de professores de educação física sem registro no Conselho de Classe, na contratação temporária de professores de educação infantil e o não preenchimento de cargos de professor de educação física, embora houvesse candidatos aprovados em concurso. Portaria e manifestação de folhas 17. Posteriormente, considerando que Nelson Roberto Bugalho, prefeito municipal de Presidente Prudente, é promotor de justiça licenciado, os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça com a atribuição para promover ação civil em face do membro do Ministério Público a prática de ato de improbidade administrativa com a decretação da perda do cargo, de acordo com o artigo 116, inciso 9 da Lei Complementar 734/93. Tendo a portaria de instauração de inquérito civil sido ratificada. O Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região ofereceu representação questionando a regularidade do concurso público número 01/2017, realizado pela Prefeitura de Presidente Prudente para o cargo de educador físico, utilizando nomenclatura inadequada e sem especificar no edital a exigência da formação superior de bacharelado em Educação Física e registro no Conselho Regional de Educação Física. A Prefeitura de Presidente Prudente sustentou a regularidade do edital, argumentando que a Lei Municipal 7.750 de 2012 criou o cargo de educador físico, estabelecendo como condição para provimento do cargo o curso superior em Educação Física com registro no Conselho Regional de Educação. A municipalidade informou ainda que existem 340 cargos de educação infantil no município, sendo que 319 estão ocupados, tendo sido disponibilizados 5 vagas no concurso público número 01/2017 e já convocados 37 da lista geral e 2 na lista dos portadores de necessidades especiais. A municipalidade, através da Secretaria de Educação, justificou a contratação de 102 professores temporários para substituição de servidores efetivos, afastados por problema de saúde ou designados em outros cargos, individualizando a situação de cada um deles. As contratações temporárias foram efetuadas com base nas leis municipais 208/2017 e 228/2018, que motivaram a abertura de procedimento próprio pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica para apuração da inconstitucionalidade da legislação municipal. Ocorre que, diante dos esclarecimentos prestados pela municipalidade, não há fundamento para o reconhecimento de ato de improbidade administrativa, especialmente por ausência do elemento subjetivo. Nesses termos, voto pela homologação da promoção de arquivamento da Procuradoria-Geral de Justiça. Eu vou com a relatora também. Todos de acordo? Muito bem, acolhido o voto de relatoria. Segue-se agora a apreciação de um procedimento em que é relator, ilustre conselheiro doutor Giuliotti. O PT é o de número 88/2019-5, área do patrimônio, Santa Isabel, tema de improbidade, interessados... Não? Isso já foi. É o 392. De quê? Sim. É o penúltimo. Tem as vistas. Esse é engraçado. Esse 88 foi Foi um bloco? provimento.
38 são 81. Isso. São dois. São dois. Pois é. Um é final 0 e o outro é final 7, salvo engano. 78 foi em bloco. Foi em bloco. Isso, sem Isabel. Bom, então resta o 392. Agora resta o 392. Isso é esse, que é o primeiro da segunda parte. Isso mesmo. Então tá bom. Perfeito. Tá bem. Então, vou anunciar outra vez para efeitos de gravação. Cuida-se, na verdade, do procedimento 392-2017-4, área do patrimônio, oriundo da Promotoria do Patrimônio Público e Social da capital. É um tema de improbidade, tem como interessados Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, e construtora Norberto Odebrecht S.A. Objeto de revisão é a promoção de arquivamento sem compromisso. Com a palavra o relator. Consta que é sigiloso, senhor presidente. Sigiloso. Vai deixar para o final. Depois é o meu, né? Não, o 392 que eu anunciei é sigiloso? Não é? Esse aqui não está pensando. Vamos deixar para o último, né? Tendo em vista a natureza sigilosa do feito, nós remetemos à apreciação do PT 392 para final dos trabalhos. E, por hora, eu passo a palavra e a presidência à ilustre conselheira Ana Margarida, porque eu tenho um voto de relatoria para apresentar. Esse aqui é? Não, peraí. Tá. Protocolado 430699, 18/2019-7, da Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, área de improbidade administrativa, interessados Vanderlei Martins e Mauro Bragato, da relatoria Dr. Sabella. Vanderlei Martins postulou providências do Ministério Público com vistas a impedir o exercício do mandato de deputado estadual por Mauro Bragato, alegando ter havido a cassação de seus direitos políticos. Diligências determinadas pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica levaram à constatação de que os direitos políticos do parlamentar haviam sido restabelecidos, conforme decisão judicial juntada por cópia às folhas 21 a 24. Sobreveio, então, a decisão do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, indeferindo o pedido de folhas 2 e determinando o arquivamento da representação, folhas 26 e 27. O peticionário Vanderlei Martins, malgrado as tentativas reiteradas para notificá-lo do indeferimento, não foi localizado. Os autos vieram, então, para o Conselho Superior em sede de reexame necessário. O voto é pela confirmação do indeferimento e consequente homologação do arquivamento. Os conselheiros acompanham o relator? Com o relator. Então, eu retorno à presidência do Dr. Sabella. Muito obrigado. Suspendemos as gravações em vista da natureza do procedimento a ser apreciado neste momento.